bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts associados ao evento Ciência e Tecnologia Quântica, o presente e o futuro em suas mãos, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto de 2025 na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Marinês Domingues Cordeiro, professora do Departamento de Física da UFSC, e tenho comigo hoje Newton da Silva Branco, também professor do Departamento de Física. Olá, Newton! Oba! Hoje nós vamos conversar com a professora Márcia Barbosa, professora e atual reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, gente. A professora Márcia Barbosa é graduada, mestre e doutora em Física. Ela é professora titular do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atualmente exerce o cargo de reitora. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Sua pesquisa científica em matéria condensada, sobretudo nas propriedades e anomalias da água, é nacional e internacionalmente reconhecida. Ganhou vários prêmios, entre eles o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres nas Ciências Físicas e a Medalha Nicholson, da American Physical Society. Ela estampa, inclusive, um selo dos Correios, além de ser considerada pela ONU uma das mulheres que mudou o mundo com a ciência. Bem-vinda, Márcia, e obrigada por reservar um pouco do seu tempo para essa entrevista. É ótimo estar conversando com vocês, principalmente sobre ciência. Professora Márcia, vamos começar um pouco falando sobre a sua infância e a sua formação. Como foi o teu ambiente familiar? Teus pais tiveram influência na tua motivação para seguir os estudos em ciências e em física especialmente? Bem, meu pai era um sargento da aeronáutica e minha mãe era dona de casa. A gente cresceu numa vila militar, assim, numa região isolada, assim, ou seja, tinha muito campo para experimentar coisas. A gente tinha uma liberdade que hoje é tão difícil os jovens terem, porque estão presos em apartamentos, em centros urbanos, com periculosidade. Eu tinha essa liberdade. Meus pais não tinham, eles tinham estudado só educação básica. Meu pai depois estudou um pouquinho mais quando se tornou sargento da aeronáutica, mas eles tinham uma formação ao nível de ginásio, que era o que existia naquela época. Mas sempre disseram que a gente tinha que estudar, porque como a gente não tinha dinheiro, eles diziam, se vocês estudarem, vocês vão ter uma carreira e vão ter dinheiro. Então a gente tinha que estudar muito. E, estranhamente, eu não sentia, naquele momento, nenhuma diferença entre eu e meu irmão, que era mais velho, e a minha irmã, que era mais nova. A gente tinha que estudar, enfim, não é que meu irmão tivesse que estudar mais do que eu. Todo mundo tinha que estudar. Era bem, assim, era bem demandado esse assunto de estudar. E meu pai era eletricista, uma espécie de faz-tudo, assim. Nunca vi ninguém sendo chamado para consertar nada na minha casa. A gente consertava tudo, a gente pintava a casa, a gente fazia todas as coisas, tudo em conjunto. E como bom militar, ele não sabia fazer nada sozinho. Se ele ia consertar, ele chamava a gente para segurar a ferramenta. E meu irmão era muito mais na dele, né? Devagar. Ele chamava, Alexandre, vem ajudar. E ele não ia, né? Vou, ele dizia, já vou. E eu ia e perguntava, e ele ensinando, ele não se importava em discutir essas coisas com eu, que era uma menina. Então, para mim, era muito claro que não tinha diferença. Eu estudei depois em um grupo escolar, tá? E na escola estadual, que eram escolas públicas. Escolas públicas é meio te vira, ninguém vamos dizer, formado para brilhar numa escola. Vai te estudando, passando. E no colégio que eu fiz, o colégio estadual, o diretor era uma pessoa muito criativa. Assim, como faltava professor, a gente substituía os alunos do ensino médio, substituía os professores que faltavam da manhã e ganhavam uns pila do grupo de pais e mestres que davam umas contribuições. Eu cansei de pegar a turma para ensinar qualquer coisa, assim. Quinta série, tu vai dar aula de português essa semana. Depois, então eu peguei muito traquejo, imagina, uma mulher de 15, 16 anos dando aula, inclusive no noturno, que tinha aula de adulto, tá? Eu e meu irmão fazíamos isso um monte, assim. Eu adorava ganhar dinheiro e adorava dar aula. E aí ele resolveu montar um laboratório no colégio, uma doação que a igreja evangélica dele tinha doado da Alemanha, aquelas igrejas, sabe, luteranas. E aí eu ficava, às vezes, de noite, até às 11 da noite, no laboratório, montando coisas. E, claro, me queimei. Uma vez eu fiz um forno com resistência e fiz meio errado as coisas, caiu o disjuntor da escola. Então, assim, eram grandes aventuras. E nessas aventuras que eu decidi, eu vou ser física, tá? Embora eu fosse presente em várias coisas no colégio, assim, tanto que foi uma surpresa quando eu fui para física, porque eu escrevia muito, assim, pro jornalzinho do colégio, eu fazia peça de teatro, colégio, escrevia as peças, então, assim, era meio muitas coisas, e ele achava que eu ia para letras, por exemplo, porque tinha
feito um monte de escrita sobre coisas de literatura. Mas eu achava mais divertido física por essa coisa do dar errado e agora tem que dar certo, e agora deu certo, sabe? Para mim, o dar certo é uma grande emoção. E aí, quando eu disse para meus pais, que tinham altas expectativas, meu irmão foi para engenharia, então, que era uma coisa demais, assim, que tenha mais a perspectiva de ganhar um bom salário. E eles tinham esperança. Minha mãe queria que eu fosse para física, meu pai queria que eu fosse para engenharia elétrica. Quando eu digo eu vou para física, eles ficaram meio decepcionados, vamos dizer assim, mas tu vai ser feliz, faz o que tu vai ser feliz. E aí eu decidi ir para física porque o meu professor de física fazia doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele me dizia, olha, a gente faz doutorado, vai virar pesquisadora. E eu disse, eu quero ser pesquisadora, por isso fui pro bacharelado. Que legal, que história legal. É muito legal de ouvir isso. Parece que o pesquisador que a gente tem dentro da gente quando é criança ficou contigo bastante tempo, né? Isso, ele não, porque assim, ninguém me impediu. Claro, a minha mãe queria que eu fosse princesinha, assim, de vestir. Mas quando ela viu que não rolou, ela migrou isso para minha irmã, que hoje em dia é produtora de figurino. Então, ali tinha um talento natural da minha irmã que gostava dessa coisa de roupa, de moda, de estar vindo, que em mim não tinha. Eu era mais velha que ela, mais rápida, ela ficou mais alta, então eu passei a herdar as roupas dela, que eram de extremo bom gosto. Minha irmã, apesar de minha mãe costurava, então minha irmã desenhava, então ela lançava moda no colégio. Assim, era uma pessoa mais criativa. E eu só queria ter uma roupa pra usar, né? Que nem a gente é na física, é uma roupa que usa. Então, ela entendeu que era esse o meu destino e respeitou esse destino. Márcia, você fez tanto a graduação quanto a pós no Instituto de Física da URGS, né? E você tem lembranças, ou boas ou não tão boas, que marcaram a tua formação e definiram o que você faria no futuro? Deixa eu contar um pouco o que era naquela época, porque hoje está tão diferente a universidade. Mas naquela época, quando a gente entrava na URGS, que era uma universidade pública e gratuita, a maioria dos colegas vinham de escolas de ensino médio pagas. Era um outro público. Eu estou falando do período finzinho da ditadura militar. Também tinha uma outra discussão política. E deixa eu ser bem cruel com as discussões políticas atuais. A discussão política daquela época tinha referencial teórico e referência bibliográfica. Ou seja, as pessoas falavam de coisas que elas tinham estudado, lido em livros, sabe? Livro, aquela coisa cheia de palavras. Então era uma discussão baseada em evidência. Mas como vinha essa classe, essa elite, para mim tudo era surpresa, porque na escola pública a gente não tinha filosofia, política, não tinha nada dessas coisas. Eu fui absorvendo aquelas coisas. E entrei num curso que não tinha menina. Era uma solidão e eu, diferente de muitas pessoas, sou muito sensível a essas coisas. Eu vejo, E eu notava, meus colegas tinham relações já com os professores, porque vinham dessas escolas, dessa elite econômica, já achavam todos que iam ganhar o prêmio Nobel no ano seguinte. Então, assim, aquela coisa que a escola privada te dá de ser gênio. Eu olhava para aquilo e, assim, vamos dizer assim, achava que era tudo muito interessante, vamos dizer assim. E aí, eu disse, não, eu sou mulher e eu vou concorrer, já que a mulher não aparece, eu vou concorrer às coisas. Representante docente, a presidência do diretório acadêmico. E era muito conciliadora. Eu dizia assim, já que eu não tinha estudado essas coisas, né? Eu não era nem stalinista, nem leninista, nem trotskista. Eu juntava essas pessoas e a gente montou uma chapa pro diretório acadêmico que a gente chamou de Frente Ampla. Olha, pois eu tô falando lá do final, assim, 80, por ali, Frente Ampla. E eu ia ser a presidenta, porque afinal de contas foi eu que organizei. Então, e tem uma reação assim, como assim? Frente Ampla? Que isso? Quem é essa guria? Entende? Quem é tu? Que eu ganhei, tá? Então, assim, eu não me intimidava com essa coisa de dizer não é lugar para ti estar aqui. Eu me lembro muito claro disso. Me lembro muito claro também que era uma época em que as pessoas que lideravam as instituições eram ditatoriais. Ou seja, elas definiam tudo, elas definiam quem vai trabalhar com quem, fazer doutorado com quem, fazer mestrado com quem. Eles meio que, na cabeça deles, diziam quem é nascido para brilhar, só os que terão grandes destinos. Hoje eu olho para trás e dou uma risada, porque erraram tudo. Mas era uma coisa ditatorial, muito ditatorial, e eu não conseguia achar aquilo normal. Eu não conseguia achar que aquela ação de quem acha que pensa em instituição e, portanto, humano fosse normal. E aquilo sempre me incomodou. Aí eu tive a felicidade de trabalhar com um pesquisador que tinha vindo de fora do Brasil, portanto, com uma visão menos hierárquica, menos cristalizada, né? E tive uma segunda sorte, que é quando eu terminei o doutorado e o mestrado,
de ter interação, porque tinha vindo um pesquisador do exterior, com um pesquisador do exterior muito famoso. E eu nunca tive esses receios, sabe? As pessoas ficam intimidadas com gente importante. Eu não tinha isso, porque se fosse, imagina, guria de escola pública nesse meio, já era uma intimidação. Então, e única mulher. Então, não tinha intimidação nenhuma. E isso foi, esses contatos, eles constroem a nossa vida. Então, assim, não é só a disciplina e bem nas notas, que eu ia muito bem, mas era olhar uma oportunidade e se jogar nela. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Caxambu, tinha aquela mesa que ficava os uspianos, sabe? Os Salinas e sua entourage, sabe? Na hora do café ou do almoço. E eu ia lá e disse, posso sentar com vocês? Que era um jeito não normal de fazer isso, mas eu sou assim, senta. E comecei a fazer, assim, uma boa relação com as pessoas. Porque lá aqui em Porto Alegre era um grupo menor, meu orientador tinha um grupo pequeno, então a gente não tinha essa eu vi onde tinha, e comecei a me relacionar com as pessoas. Mesma coisa aconteceu. Aí, quando eu termino o doutorado, tinha uma chance de fazer um concurso. Era muito comum tu nem terminar o doutorado já tá empregado naquela época. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente tem que ter um monte de pós-doc para conseguir emprego. Mas naquela época as pessoas terminavam e aparecia uma vaga. E aí eu disse, não, eu vou pro exterior um pouquinho para ganhar essa... E quando eu voltar eu penso em emprego. Meio alucinada, né? Porque as pessoas hoje em dia querem emprego, querem segurança, eu vou pro exterior. E aí eu fui fazer pós-doc com esse cara muito famoso no exterior, que eu tinha conhecido aqui no Brasil e que me conhecia. Então, e que o meu orientador de doutorado tinha uma relação com ele. Então, fui pro exterior e era um cara muito difícil de trabalhar, uma pessoa difícil. Mas o que era legal dele é que ele era difícil com todo mundo, tá? Então, assim, ele tratava todo mundo igual. Ele tinha um pós-doc que vinha de uma universidade chique da Inglaterra, o outro que tratava todo mundo mal, tá? E era engraçado porque as pessoas não eram acostumadas a ser tratadas com esse rigor. Mas eu, toda a vida, todo mundo achou que eu não ia dar em nada, então, pra mim, ia dar uma banana pra ele conseguir confrontar. Era muito divertido o trabalho com ele. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Toda terça-feira a gente saía pra almoçar com o palestrante internacional que ele tinha convidado para dar uma palestra nessa universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade de Maryland. Como ele era famoso, toda semana tinha gente muito incrível. E aí ele perguntava para a pessoa que deu a palestra, quer escolher onde a gente vai almoçar? E as pessoas meio intimidadas pela importância dele, para Hans Zist, deixavam ele escolher. E ele tinha um péssimo gosto. E eu já era vegana naquela época. Sempre era péssimo para mim. Quando eu dei o seminário, ele não sabe, ele era justo. Tu quer escolher? E todo mundo me olhou porque sabia que eu era traquina. Eu digo, não, nós vamos na cooperativa ecológica, que era um lugar que vendia só comida vegana e que tinha que sentar no chão para comer. E a gente fez um piquenique e ele aceitou. Então, ele via que eu tinha essa coisa do desafio, tá? Do desafio. E, estranhamente, isso não só fez eu sobreviver, porque muita gente ia trabalhar com ele e desistia, não queria saber mais de pesquisa porque ele era difícil. Mas ganhou um respeito. E esse prêmio que vocês mencionaram da L'Oréal, ele foi a pessoa que me indicou, porque ele era importante, foi importante uma pessoa como ele indicar para a L'Oréal, embora a gente brigasse o tempo todo, assim. Ele queria que eu dirigisse, eu dizia, não vou dirigir, era impossível viver nos Estados Unidos sem dirigir, eu digo, eu vou viver aqui sem dirigir. Aí ele marcava as reuniões para depois do último ônibus, para eu ter que voltar a pé para casa, me chamava no domingo para trabalhar quando não tinha ônibus, eu ia, tá? Mas aí esperava a mulher ligar para dizer, eu tô aqui sozinha com fulano. Aí ele dizia, ela vai me xingar quando chegar em casa. Então, assim, tinha um jogo, tá? Que para outras pessoas seria doloroso e para mim eu achava divertido. Foi muito importante para lá, porque eu conheci muita gente e que deu os contatos para as redes internacionais. E a gente trabalhou, publicou junto, etc. Aí voltei para o Brasil, dei sorte de ter um concurso, né, para fazer, e voltei para a URGS. Era uma época que a gente não se movia muito, né? Quem é da URGS ficava na URGS, não ia procurar outros lugares do mundo. Aí eu terminei ficando na URGS como professora. E aí tive que enfrentar uma outra situação que era comum na época. Os grupos de pesquisa, eles eram hierárquicos. Então, eu entrei como professora, o meu ex-orientador achou que ele ia mandar em mim. Embora eu fosse professora, entende? Eu não era mais orientando, era professora. E aí, eu fui lá no site do CNPq e fundei um outro grupo. Falei para ele, obrigada, que bom que tu foi meu orientador, mas eu tô pesquisando outras coisas. Eu tive uma experiência fora que me levou para outro caminho. Nossa, vocês não podem imaginar o rolo que deu. Até o diretor do instituto queria saber como é que ia me impedir de fazer isso. E é óbvio que não dá que impedir. Tu não pode decidir sobre o que as pessoas vão pesquisar. E quebrou essas ligações hierárquicas
Tá? E para mim isso sempre foi muito natural, embora sempre tenha consequências. Tá? Então, tinha sempre esses obstáculos, alguns deles autogerados, mas eu precisava ser livre para ser feliz. Entendeu? Eu preciso escolher o que eu vou pesquisar para ser feliz. Então, eu não posso ficar subjugada a alguém me dizendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e pedir amém, não sei o quê. Então, assim, eu fundei meu próprio grupo e eu sabia que isso ia ser difícil, porque eu ia ter que buscar meu próprio dinheiro, ter toda uma estrutura e embora, vamos montar isso, né? Então, foi muito divertido trabalhar com o Michael. Por anos, a Michael Fisher, que era com quem eu trabalhei, infelizmente já é falecido, ele sempre teve uma relação muito... A gente ficava se cutucando, mas de uma maneira divertida, tá? E divertida para mim. Muitas pessoas achariam aquilo quase bullying, né? Mas eu respondia, então a gente manteve um relacionamento importante. Óbvio que o fato de eu ser mulher e não respeitar essa hierarquia tinha um custo. Normalmente na carreira acadêmica tem muito quem indica, né? O fato de eu não ter esse ex-orientador me protegendo me deixou por fã Roberto. Eu tinha que construir minha carreira sem ajuda. E isso foi um desafio. É óbvio que ser mulher é um desafio. Teve um momento, eu era casada nessa época, ainda sou casada, mas com a pessoa, e eu me lembro que as pessoas diziam pro meu ex-marido, assim que ela tiver um filho, ela vai acalmar. Porque eu viajava muito, ia muito em congresso, conferência. Então, assim, essa visão de que a mulher, ao ter filho, para de buscar canais para sua carreira, né? Então, assim, era muito claro que as pessoas tinham uma expectativa distinta do que foi o que eu escolhi. É muito trabalhoso fazer ciência no Brasil, se a gente quer fazer ciência no Brasil para o mundo, porque a gente tem que viajar, tem que ir a congresso, tem que ir a conferência, tem que ir e a gente tem menos dinheiro, né? E aí é tudo muito cheio de obstáculos, e eu ainda por cima era uma mulher fazendo isso. Foi bom que você já adiantou várias das nossas perguntas aqui. Inclusive, eu ia perguntar se eu podia botar um nome na personalidade que você descreveu. Eu sabia que era o Michael Fisher. Mas ele era, eu acho, uma pessoa... Quando ele fez 60 anos, a gente fez um grande evento para ele em Maryland, e eu dizia que as pessoas que trabalharam com ele era quase um grupo de terapia, porque cada um de nós tinha alguma história bizarra de coisas que ele fazia. Assim, ele ia visitar a gente, ele exigia uma certa configuração do quarto do hotel. Tinha que ter uma escrivaninha voltada, não sei o que, para luz. Tudo era, sabe, tudo era uma coisa... Eu nunca, quando eu estava no grupo dele, eu nunca podia dar uma palestra sem antes mostrar para ele. E aí eu fazia pegadinhas, eu mostrava para ele na hora, apresentava diferente, e ele sabia que eu era assim, eu provocava bastante, mas era uma pessoa muito criativa, assim, com ideias muito boas. Assim, quando a gente começava a fazer um problema, nós dois fazíamos o mesmo problema, um sem mostrar para o outro, para ele no final dizer que o jeito dele resolver era mais bonito que o meu jeito de resolver. Sempre tinha uma competição embutida numa relação de uma pessoa super importante com a gente. E tinha uma coisa da ordem dos autores. Normalmente, em física, a pessoa mais sênior é no fim, tá? Isso é normal. Ou é a ordem alfabética. Mas ele não. Ele queria a ordem de quem trabalhou mais. Então, não é incomum ter artigo que ele é o primeiro autor. Normalmente, o primeiro autor é o mais jovem, o estudante. Não. E ele queria que eu reconhecesse que ele tinha trabalhado mais. Então, era uma relação divertida, num certo sentido, mas sempre com muita competição com ele, tá? Que para algumas pessoas poderia parecer intimidatória, tá? Então tinha esse caráter tensionante junto, mas como ele era muito importante, quando no Brasil eu começava a sofrer tensões, porque aqui no Brasil, por exemplo, eu briguei com eu fundei meu grupo, isso já era uma tensão. Ele, quando olhava isso, ele vinha e aportava o prestígio político para dizer, não, mas a Márcia é uma excelente pesquisadora. Então, assim, ele enxergava alguma coisa que fosse uma injustiça, ele aportava o prestígio científico deles para ajudar. Então, ele foi, nesse momento, muito importante para a minha carreira. Então, Márcia, você falou de várias dificuldades aí, principalmente por estar no início da carreira e não ser um chefe de grupo ainda, ou uma chefe de grupo, né? Mas depois você recebeu alguns prêmios, né? O L'Oréal Unesco. Como é que você passou para o outro lado, para ser você a pessoa mais importante, né? O que esses reconhecimentos significaram? Deixa eu contar um ingrediente no meio deste caminho, tá? No meio deste caminho, nós estamos num Brasil que muda, que
que é discutir política científica, e que na nossa meio acadêmico tem uma coisa assim, tu não pode fazer política porque tu é incompetente na tua área de conhecimento se fizer política. E surgiu uma coisa de política importante na minha carreira, que em algum momento a União Internacional de Físicos decidiu que queria entender porque tem pouca mulher na física. Tá? E aí, o Brasil, o presidente da Sociedade Brasileira de Física, acredito que um pouco para se livrar de mim, que eu sou incomodativo, fico demandando coisas, disse: Márcia, tu nos representa nesse comitê. Que era um comitê que tinha alguns países, um país da América Latina, que era o Brasil, tinha gente do NIST nos Estados Unidos, e quando eu vou para essa reunião, eu era jovem, tinha menos de 40 anos. E eu vou para uma reunião em que só tinha cabecinha branca, entendeu? Assim, tinha a presidente do NIST, o presidente do CERN, o presidente do maior laboratório do Japão, a mulher que coordenava a Losalo. Era só gente muito importante. Só para dar um exemplo para vocês, a gente fez a primeira reunião do grupo na Casa Branca. A gente visitou todo aquele subterrâneo da Casa Branca, onde tem toda uma região de controle de guerra. Porque eram as pessoas muito importantes. E eu era uma jovem. A gente tem uma foto na frente da Casa Branca que é bizarro, quase. E aí, mas foi muito importante ter uma pessoa mais jovem. Isso aí, anos 2000, a internet começa a ganhar força. E o que a União Internacional esperava era que a gente fizesse um relatório. E aí a gente, nós vamos fazer uma grande conferência de mulheres na física, juntando mulheres do mundo inteiro. E eu disse, eu consigo achar mulheres no mundo inteiro na física, usando a internet. Eles tinham mais dificuldade, então eles disseram, então tu coordena o grupo. Então, assim, a pessoa mais jovem coordena o grupo e a função deles era juntar dinheiro. A gente juntou $1 milhão para pagar todo mundo para vir para Paris fazer esse evento. Trabalhar nisso de mulheres na ciência tem uma coisa estimulante, porque a gente levantei dados estatísticos, a gente mostrou com números a situação da. Mas tinha um outro lado, que é o fato de que as pessoas, agora ela vai trabalhar em mulher na física, vai largar a física, não vai fazer mais ciência. Então eu tinha que balancear, eu sabia dizer para os meus alunos, não podemos ser mais ou menos, a gente tem que ser muito bom em física para poder ter essa liberdade de trazer esse outro assunto, que é um assunto difícil de tratar, principalmente há 25 anos atrás. Esse grupo foi revolucionário dentro da União Internacional, porque mudou os números, até hoje, a cada 3 anos o grupo se reúne, montou grupos no mundo inteiro, que eu chamava minhas pequenas células terroristas, porque começaram a mudar as coisas no mundo, e graças a isso eu ganhei uma medalha, que é a medalha Nicholson da Sociedade Americana de Física, que é uma medalha para serviços humanitários, que sempre foi dada para estadunidenses e europeus que vinham para a América Latina e África ajudar os burrinhos aqui a aprender alguma coisa de física. E eu brinquei com eles. Agora foi a Latina que ajudou as mulheres do norte global a ganhar mais dinheiro, porque as políticas deles eram muito mais avançadas, políticas afirmativas mais avançadas. Então isso me deu uma coisa que confundia as pessoas. Como é que ela pode estar lá na Estatifisa, organizando, coordenando a Estatifisa, ao mesmo tempo que está aqui brigando por mulheres, que eram coisas, conciliar essas coisas não era exatamente assim. Aí surge a L'Oréal, que dá esse prêmio, ela escolhe uma mulher em cada continente para dar um prêmio de $100 mil pelo trabalho em ciência. A maioria das mulheres que ganham esse prêmio não tem a mínima noção da questão de mulheres na ciência, elas são só grandes cientistas que fizeram alguma coisa e ganham o prêmio. A maioria nem tem do que é esse assunto. A Annika Sengers, quando ganhou, bateu o telefone na cara da L'Oréal várias vezes porque pensou que estavam vendendo produto para ela. Tá? E, só para dar um exemplo, numa discussão que eu fiz com uma das laureadas, eu perguntei, o que tu acha que é uma característica para uma mulher se dar bem em ciência? E ela dizia, tem que ser aguerrida, tem que ser bem falante, e trazia várias. Eu digo, mas é engraçado, eu tenho um monte de colega homem em física que mal consegue se comunicar e é famosésimo. Como é que pode? Aí ela disse, não, para a mulher é um outro conjunto de qualidade. E era uma pessoa que não se dava conta, achava que não tinha nenhum problema. E não tem um problema. Se o conjunto de qualidades para mulher é um e para homem é outro, nós estamos falando de um problema. Então foi a primeira vez que na L'Oréal ganhou o prêmio alguém que ganhou. Eu ganhei por causa do meu trabalho em água, mas eu já entrei raspando. Só para dar um exemplo, a L'Oréal gasta uma semana, põe as fotos da gente em todo lugar da propaganda em Paris. A gente entra no aeroporto com uma fotona da gente, gasta um dinheiral fazendo propaganda, mas deixa as laureadas falar só 3 minutos na cerimônia, porque acho que a gente deve ser meio aborrecente, uma cerimônia chique, cheia de glamour, E todas tentam explicar o seu trabalho em 3 minutos, O que fica bem
em conflito. E o que eu fiz foi diferente. Quando eu fui ganhar o prêmio, eu disse, olha, um jornalista um dia me perguntou o que a gente sente quando a gente faz uma descoberta científica. Digo, olha, o trabalho científico é assim, a gente vai por um caminho, aí dá errado, vai por outro caminho, dá errado, vai indo, até aquele momento que, plim, deu certo. A gente entendeu alguma coisa. Esse momento é um orgasmo. Eu tô dentro da Sorbonne, o público vem abaixo. E aí eu disse assim, não é uma pena que a gente esteja proibindo 50% da população a ter um sentimento tão maravilhoso, que são as mulheres? E aí o público vem abaixo de novo. Então nós precisamos ter mais diversidade na ciência. Então assim, passei uma mensagem. E aí aconteceu, porque assim, tudo leva alguma coisa. O Le Figaro não queria fazer reportagem com as 5 ganhadoras. Escolheu um. Adivinha que ele escolheu? Escolheu a mim, porque eu pude comunicar melhor. Depois eu escrevi, no Le Figaro era sobre o meu trabalho em ar, tá? Mas por quê? Porque eles não, ela vai saber explicar o trabalho. Que é outra vertente do que eu também faço, né? Então eu falo de mulheres, de diversidade, de água, e também comecei a gastar um tempo para comunicar a ciência, que é muito importante, e que não é óbvio que a gente tem 0 de treinamento. Esse prêmio L'Oréal foi muito importante. Por quê? Porque ele dá um destaque, é um monte de dinheiro, mas se fora ser um monte de dinheiro, é um monte de exposição na mídia, porque eles gastam dinheiro para a gente ter essa exposição, e ele abriu portas para outras coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que vocês imaginam na Academia Brasileira de Ciências ou na Academia Mundial de Ciências, que eu não sou nem o tipo de pessoa que vocês imaginam como reitora. Mas como tem essa, sabe, assim, esse aparecer que começa, me jogou, como o Newton disse bem, me jogou lá naquele outro lado, me deu acesso à coisa. E aí, no dar acesso, eu trabalho dentro dessas coisas para aumentar o percentual de mulheres. Me deixaram entrar na academia, já fiz um estudo sobre o percentual de mulheres. E como tem pouca, e como a gente tem que trabalhar para ter mais, e vamos lá estimular a mulher para entrar, vamos estimular a mulher, vamos ter licença maternidade no CNPq. Eu entro no comitê, eu já digo, onde é que estão as mulheres? Onde estão os negros? Como é que eu vou fazer para trazer mais? Então, assim, quando eu entro no outro lado, não é para me acomodar, eu entro no outro lado para bagunçar. Eu estava num conselho de administração de uma empresa meio pública, tá? E quando eu entrei, eu digo, falta mulher aqui nesse conselho. Eu sugiro o nome da fulana na próxima troca. E os homens, não, a gente já tem uma lista hierárquica de quem vai entrar. Eu disse, não, vamos passar para votação. E comecei a conseguir incluir mulheres. Isso já era do outro lado, entendeu? Eu já estou no outro lado. E aí começavam a me chamar encrenqueira. Então, mesmo do outro lado, eu não estou lá do outro lado. Eu estou lá incomodando. Né? Onde eu entro, não é dizendo, vem, agora que me aceitaram, eu vou ser a princesa que me aceitaram. Não, eu tenho que ser fiel ao que me trouxe até aqui. Defesa da ciência, nunca ceder para o negacionismo, defender a diversidade, que é mais que mulheres, temos que ter mais negros, negras, temos que ter mais diversidade de todos os tipos de gênero. E isso é difícil, porque tu pensa que já ganhou prêmio, agora pode descansar que ninguém vai te tratar mal. Não é verdade. Vocês tinham que ver os comentários durante a campanha para a reitoria nas redes sociais. Era de uma misoginia acachapante. E aí o que eu faço com isso? Eu brinco com isso. Né? A gente pega o assédio, a misoginia, e aí eu uso como um instrumento para trazer mais mulheres, para ter mais visibilidade. É desafio. Muito bom. Márcia, já começasse então a falar um pouco sobre essa questão de trazer mulheres para a ciência, né? Quais são, na tua visão, os principais entraves que ainda afastam as meninas e as mulheres da carreira científica? Deixa eu começar 25 anos atrás, quando a gente fez a conferência, a gente descobriu que, em média no mundo, em todos os lugares do mundo, tem um efeito de decréscimo do percentual de mulheres à medida que avança na carreira. Vocês entendem que se o mundo fosse justo, o percentual de mulheres, em média, no ingresso da graduação em torno de 20% na área de física, seria 20% no doutorado e 20% da carreira. Mas não, a gente observa que vai decaindo, vai 20%, depois vai 18%, e aí chega a 13% como profissionais, tá? Varia de país para país, mas sempre tem esse decreto. Então, tá lá, tá dado, é dado, não tem disputa. Chama-se efeito tesoura, porque esse percentual de mulheres decresce e de homens só. No evento, a gente fez vários recortes de discussão. Primeiro, como é que eu vou atrair mais mulheres para física?
Se começa já na graduação baixa, é porque as meninas nem se olham naquele lugar. O segundo é como é que eu vou conciliar numa carreira que requer viagem, uma dedicação tão grande, conciliar carreira e família. Que não é uma pergunta para as mulheres, é uma pergunta para a sociedade, né? Porque os homens também fazem parte da gestação desse filho ou dessa filha. Mas trazer essa discussão, e uma discussão que, assim, mesmo que eu resolva o problema da maternidade, tem uma questão do poder, da figura de poder que exclui as mulheres. Tá? Com esses dados, eu comecei a olhar outros dados, tá? Para entender melhor esses mecanismos. E um é o estereótipo. Então, eu comecei a trabalhar com crianças para desenharem cientistas. E os cientistas que as crianças desenham são homens de cabelo espigado, meio horroroso, e não são mulheres. Aí comecei a ver estudos. Tem estudos que mostram que as crianças já bem jovens, elas entendem que o menino é inteligente e a menina é esforçada. Você já deve ter visto, a tirada tá boa pela esforçada. E ciência é vista como uma coisa para gente inteligente, tá? Então, assim, tem aí uma construção de que tu vai ser cientista, se for mulher, só se tu for muito genial. E se tu aceitar que tu vai ter o cabelo espigado e usar uma roupa horrorosa. E provavelmente que tu vai ficar sozinho, porque tu vai ter cabelo espigado e ser horroroso. Então, assim, tem uma coisa de estereótipo que é muito forte para esta entrada. Mas por que decresce? Porque se fosse 20, 20, 20, é a entrada que era o problema. Tem toda uma coisa de linguagem, e o Meninas na Ciência, que é um projeto da Carolina Brito e da Daniela Pavani, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostra que professores e professoras e que colegas têm frases que meio desvalorizam o trabalho dos meninos. Vamos ajudar no experimento, porque são meninas, né? A menina veio aqui para a universidade para casar, ou eu vou ter que explicar de novo que aquele grupo ali é de meninas. Essas coisas que tu vai dizendo e redizendo, e que não passaram com o tempo, a gente teve, esse é meu professor, que é esse projeto das frases, recentemente, de novo, que são mantras, e que contaminam os colegas, os estudantes mais jovens, porque o que tu ouve se torna aquilo que tu fala. É um processo de desistência. Tem um estudo muito interessante sobre o mercado de trabalho, feito com 250 mil pessoas, que mostra que no começo da carreira as mulheres têm o mesmo nível de ambição que os homens, mas vai decaindo por conta dessas coisas, dos caras te interromperem, dos caras acharem que tu não tem chance para pedir progressão, de virem te explicar aquilo que tu é especialista, todo esse... Entende? O cara vem me explicar o que eu sou especialista, eu chamo de macho palestrinha. Porque ele vem dar palestrinha daquilo que eu já sei, que eu sei melhor que ele. Depois tem aqueles caras que te interrompem, tu tá falando entendeu? Não consegue terminar uma frase. E esses eu chamo de macho Alzheimer, porque eles têm que falar naquele instante, senão eles vão esquecer o que disseram. Tá? Então, assim, esses mecanismos são estruturas para afastar a competição. Então, são estruturas da incompetência, gente. Porque são incompetentes. Não quer a competição, é porque tu é incompetente. Isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, de não querer mais diversidade, é a marcha dos incompetentes. Por quê? Porque eles querem só que aqueles homens brancos do norte global possam competir pelas posições. Então, assim, tem toda essa estrutura que vai afastando as mulheres. E aí ela não quer mais competir. Às vezes chega, né? Depois tem um estudo que mostra a autoestima das jovens. Mostra assim, que pegaram uma turma de Física 1, 1.000 estudantes, e perguntaram quantas meninas achavam que tinham aprendido da matéria e quantos meninos achavam que tinham aprendido da matéria. As meninas que ao final da disciplina tiveram o conceito A, acham que entenderam tanto da matéria quanto os meninos que tiraram o conceito B achavam que tinham entendido da matéria. Você entende? Esses guris já têm uma autoestima porque estão sendo chamados de inteligente desde os 5 anos de idade, né? E aí, quando dá a disciplina de Física 2, os mesmos estudantes, as meninas já tiraram A, acham que entenderam tanto da matéria, quanto os guris que tiraram C, acham que entenderam da matéria. Por quê? Porque a universidade reforçou essa coisa, com essas frases cretinas, com todo esse processo, tá? O assédio está entranhado, a gente às vezes nem percebe, a gente precisa mudar essa cultura. Então, tem esse processo em curso. Tendo que resolver a questão da maternidade, da paternidade, que é muito bem, vamos dizer assim, trabalhado com o Parenting Science. A gente precisa ter uma sociedade que permita tu ter vida, ter filho, cuidar, que não ache ruim tu ter que conciliar essas coisas. A gente tem essa fantasia que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia e que isso vai nos tornar mais inteligentes. Bobagem. É bobagem. Ideia vem de ter vida. Muitas das ideias científicas que eu tive vêm de experiência de vivência. Mas será que esse sistema não está fazendo como aquele outro sistema? Por exemplo, a água, ela anda, que é de fundir, ela anda super rápida.
e ela tem que fazer ligação de hidrogênio com as vizinhas. Então, quando ela anda rápida, as moléculas vizinhas ficam girando, tá? Para ela passar. Esse mecanismo eu só fui entender quando eu pensei, nossa, é que nem roleta de ônibus. Nunca ninguém dos Estados Unidos ia ter essa ideia, porque não tem roleta de ônibus, tá? Que tu faça, olha pro meu colega, tá, não é isso que tá acontecendo. Aí eu expliquei a roleta, ele disse, não, é isso mesmo, vamos medir os clusters mais rápido, e ficava lá escrito. Então, assim, muito do que a gente pensa vem da nossa vida. E por isso que diversidade gera um sistema mais eficiente. Não sou eu dizendo isso, queridos e queridas. É a consultoria internacional McKinsey, que agora está não podendo implementar a diversidade nos Estados Unidos, porque o presidente não quer. Quem sabe ele quer ele ter chance de estudar numa grande universidade, que ele não teve, porque, quem é que vai querer que ele estude? Então, assim, trabalhar a maternidade é importante, reconhecer que a gente tem um problema é importante, contornar esse problema é importante. Enquanto a gente não muda a sociedade, a gente vai ter que mudar a sociedade, o jeito de pensar a sociedade. A gente estabelece medidas compensatórias. Que na URGS, se tu tem filho, tu ganha pontuação para concurso. Tá? Porque quanto paper é vale um filho? Entende? Já que a gente é tão numerológico, a gente tem que embutir essas coisas na avaliação. Hoje, para ganhar a bolsa de mestrado e doutorado, se tu é uma mulher com filhos, se tu é negro ou negra, tu passa na frente, nesse estado de doutorado. Então, assim, tu tem que ter política enquanto a sociedade não melhorar. As pessoas dizem, não melhora a educação básica que a gente resolve tudo. Vamos acabar com o preconceito que a gente... Vai levar muito tempo para acabar com o preconceito. Então, a gente põe medida compensatória, que é o que os estadunidenses gostam de chamar de ação afirmativa. Eu acho que medida compensatória é o melhor modo, porque já está dizendo, eu estou compensando e a gente precisa cada vez mais implementar isso. E a gente está trabalhando, assim, coletivamente. É difícil, porque tem muita resistência. Vai vir mais resistência ainda agora que o cara lá, o colonialista do norte, está nos tensionando a acabar com isso. Mas assim, eu estou muito confiante no sul global que a gente vai conseguir peitar esse cara, inclusive nessa questão da diversidade. Ah, que legal. E o que tu diria, então, para uma jovem estudante que está pensando em seguir uma carreira em física ou em outra ciência, uma ciência pensando outras ciências mais masculinas, né? Mas que tem dúvidas ou receios sobre essa escolha de carreira? Bem, é emocionante ciência. Eu digo, quando você entende uma coisa, é um orgasmo. Imagina o presidente da L'Oréal depois disso, eu vou pedir um orgasmo por dia para os meus trabalhadores, para eles terem essa emoção da descoberta. É emocionante. Então, assim, é uma carreira interessante. Os obstáculos, eles são vencidos, mas a gente não pode andar sozinho. Isso eu aprendi das maneiras mais difíceis, entende? Se tu acha que o preconceito é contra ti, e às vezes a gente acha, eu que sou inadequada, eu falei uma coisa que não devia, fala com outra pessoa, fala com outra mulher de preferência, fala com outra pessoa sensível, e tu vai notar que tem um problema ali. E aí, quando tem 10 pessoas olhando o mesmo problema, a gente resolve o problema. Então, os obstáculos vão estar lá, mas se a gente quiser resolver todos, assim, mas coisas assim meio de super-herói, super-heroína, não funciona. A gente tem que trabalhar no coletivo. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos e juntos a gente vai mais longe. E eu sou do ir mais longe. É comum nos grupos de pesquisa os estudantes ficarem competindo entre eles. No meu, não. No meu, cansei de dizer, fulano, para um pouquinho o que está fazendo e ajuda o IC que está começando, tá? Isso aqui é montessoriano. Eu te ajudo, mas tu ajuda os outros e todo mundo se ajuda. E para todo mundo ir bem. Eu não aceito um grupo em que uma pessoa não está indo bem. E ir bem, cada um no seu tempo. Tinha um colega meu, um dia, a gente estava esperando o Uber. E eu lá chamei o Uber, meu Uber ia chegar super rápido. E o dele não. Ele disse, não, eu só escolho o Uber que tem nota 5. Eu disse, eu nem olho a nota do Uber, eu escolho o que vem antes. E aí ele disse assim, mas tu escolhe aluno que não é A? Eu digo, eu nem olho o histórico do aluno para escolher para iniciação científica. Aluno, e aí eu sou provocativa, né? Aí eu disse, o aluno se torna A comigo. A gente vê a cara dele. Não é, ele pode ser qualquer coisa, ele vai ser o melhor, mas não há conceito, ele vai ser a coisa que ele quer ser, né? É o que tu quer ser, o que é que tu quer ser, onde é que tu quer chegar? Vamos lá juntos, a gente vai junto chegar. Não ser clone meu, tá? Tem que ser o teu objetivo de vida. Vamos desenhar esse objetivo, é isso que tu quer? Então, olha, tu vai por aqui, tu vai por ali, eu alerto, olha, esse caminho que tu tá seguindo não vai dar muita publicação. Tu quer mesmo assim? Quer? Bora, vamos aí, né?
cansei de ter que trabalhar em áreas que nem são tão próximas à minha. Porque o aluno disse, eu quero muito fazer tal coisa. Eu disse, tu quer que eu ajude a encontrar alguém para te ajudar nisso? Ele disse, não, eu quero fazer essa coisa contigo. Aí tive que sentar e estudar a coisa que a pessoa queria e a gente trabalhou junto naquilo que a pessoa queria. Então, não, vai ser muito eficiente trabalhar comigo numa coisa que eu não sou super especialista. A pessoa diz, não, mas eu quero isso. Então, assim, essa coisa de ser o caminho que a pessoa escolhe, só ajudar. Orientação é isso. Orientação não é traçar o destino dos outros. É dizer, é por aqui. A minha experiência diz que é por aqui, mas vamos junto que eu consigo ir enxergando passo a passo. E eu digo que a coisa, eu acho que vocês também vão concordar, é a coisa mais maravilhosa. A gente só trabalha com gente jovem, nossa, eu não percebi o tempo passar. A gente sempre acha que está com 20 anos, né? E que pode fazer mais uma coisa, mas de vez em quando eu olho, Márcia, tu tem que limitar teus sonhos, tua vida não é eterna, né? Mas alguém me provoca, vamos olhar isso aqui? Eu digo, bora olhar, né? Porque essa é a emoção da ciência. Todos os dias eu acordo para aprender alguma coisa. Ai, que bom ouvir isso. Marta, então em 2024 você foi eleita reitora, né? Eu confesso que do jeito que eu via você entusiasmada com a física, eu jamais imaginei que você ia querer pegar um cargo de gestão, né? Quais são os desafios, quais são os problemas? Você se adaptou bem a esse cargo de gestão? Bom, o mais importante da universidade? Deixa eu dizer assim, o caminho, como é que veio esse caminho, né? A gestão não é uma coisa longe de mim. Eu fui diretora do Instituto de Física por 8 anos durante o Reúne. Então, eu vi, Reúne, vai ter vaga, vai ter dinheiro, vai ser isso, bora, vou fazer isso. E meu dia era uma insanidade, porque eu mantive meu grupo de pesquisa sempre, né? Depois, loucura, a vida é... Mas assim, eu consigo fazer porque eu não tenho filhos, né? Então, eu tenho um pedação do meu dia que eu posso usar para coisas adicionais. E vendo a política, a criação de coisas como uma oportunidade de mudar o jeito que as coisas são feitas. Então, uma oportunidade aí. Depois, eu fui secretária de Políticas e Programas Estratégicos da MCTI. E, assim, o MCTI tem a ministra, que é Luciana Santos, e embaixo tem 5 secretarias. Era uma dessas secretarias que era de ciência, que atacava mais ciência. E uma oportunidade internacional, imensa, de gestão, de ver política científica. E me dei conta que nós, no mundo, estamos com um problema muito sério. Que é o fato que vem essa onda no mundo de tentar pegar a educação superior e separar em 2 níveis. Um nível de uma educação de informação, dada por essas universidades que eu gosto de chamar de fast food, ou Universidade a R$1,99, que são conglomerados internacionais que entraram no sul global, eles ainda não entraram no norte, no sul global, dando informação online, um pouquinho de presencialidade, mas na maioria online, de baixa qualidade, sem nenhuma discussão, sem nenhuma formação de debate, que é para formar o povão. E que pega muito no Brasil, porque mais ou menos 70% da nossa formação de ensino superior já está contaminada com isso. Que dá uma ilusão de que forma pobre, tá? A desta pobre, não forma pobre. Ao mesmo tempo que começou a surgir uma outra formação de nível superior das Big Techs, que é assim, quer aprender a programar em front-end, back-end e trabalhar em informática, eles dão esses cursos em que tu sai praticamente empregado. De novo, online, sem interação crítica nenhuma, com informação fechada, porque como são corporações, eles não têm nenhum compromisso de acesso aberto, dado aberto, etc. E eu comecei a me assustar vendo isso crescer. Ao mesmo tempo que uma baixa procura, na maioria dos países, das áreas tecnológicas. E uma fuga das mulheres das áreas tecnológicas. No Brasil, doutorado em física, em informática, o percentual de mulheres está decaindo. Então, assim, tem sinais assustadores da criação no mundo de 2 castas, né? Uma casta controlada com conhecimento, mas sem discussão, e uma casta controlada com baixo conhecimento para formar aquilo que tu precisa para as empresas. E eu disse, da onde eu vou falar sobre isso com liberdade, tá? E a reitoria da universidade é o melhor lugar para falar, porque não tem vínculos políticos. Político partidário, tem vínculo da eleição, tá? E aí já começa com uma briga, né? Por quê? Porque eu venho para concorrer numa universidade que a eleição não é paritária. A paritária quer dizer que cada categoria, estudante, técnico e docente, tem o mesmo peso, que é normalizado pelo número de pessoas, obviamente, e onde se espera que uma pesquisadora da academia seja contra a paridade. Pensa que docente é um ser sábio que sabe mais que os outros. E eu começo militando pela paridade numa universidade onde isto era uma discussão. E conseguimos reverter no consumo para ser a primeira eleição paritária da universidade. E eu faço uma campanha de rede social, onde eu apresento
apresento essa figura, que vai ser a reitora da URGS, que não parece nada com o imaginário coletivo sobre o que é um reitor ou uma reitora. Tá? Que é essa pessoa que fala das coisas, que pega sabe, meio assim, a reitora, agora estão me chamando, que eles chamam de cocô de pavores, da reitora TikTok, tá? Então, e ganho, assim, com pesos nos professores, mas ganho majoritariamente nos estudantes. Pela linguagem. Eu ataquei assim, onde é que eu tenho mais chance de ganhar nos estudantes? É aí que eu... Tá? A gestão, em qualquer gestão, como diretora, ela é massacrante, ela é um monte de burocracia. Mas eu tenho uma equipe que eu confio totalmente, que trabalha, toda hora eu tô aplicando coisas, mas eu confio, não vou ler todo. Eu não vou votar em poder... Os pró-reitores são muito bons, todo mundo é muito bom. O que me dá uma liberdade de pensar essas grandes questões da universidade, trabalhar essas grandes questões. Mas aí vocês nem imaginam, em paralelo, o que aconteceu. Aí, a International Science Council é assim, que pega todas as uniões de física, de química, de biologia, de ciências sociais, do mundo inteiro, que são as uniões que juram as sociedades, e elas têm essa organização que é topo da ciência, que é a International Science Council. Alguém veio e disse, Márcia, tu não quer concorrer, e é votação, tá? Para ser vice-presidente de liberdade e responsabilidade? E eu pensei, chance nenhuma, mas momento que eu posso contar para essa comunidade os problemas que a gente está vivendo no mundo, que tem que comunicar mais ciência, que a gente tem que ter mais visibilidade, que a gente tem que fazer isso. Ou seja, todo mundo era gente de academia, de perfil sério, vou fazer isso. E eu entrei numa candidatura bastante batendo na internet. Assim, olha, vocês têm que comunicar melhor ciência, vocês têm que ter responsabilidade, nós temos que ter legislação sobre o uso de IA. Quem faz IA é cientista, os cientistas têm que aprender ética, E eu fui eleita. Eu, junto com ser reitora, eu tenho toda uma agenda internacional junto, mas que tem tudo a ver com o que eu estou pensando, que é o fato de que no sul global a gente tem esta chance de avisar para o norte que tem um problema e combater arduamente aqui este sistema de formação de baixa qualidade. O que me dá uma responsabilidade maior ainda de me preocupar como é que eu vou ter mais vaga pública boa para compensar o fato que eu quero que essas universidades fast food fechem. Ah, imagina, esse é um discurso que tem a ver com a gestão da universidade totalmente, porque nós estamos perdendo aluno para essas pessoas. Porque as pessoas pensam que vão para lá e ganham diploma, e que aquele diploma capacita igualmente as pessoas a fazer o trabalho de engenharia, de odonto, com um monte de aula online. Essa é uma discussão necessária, e de dentro da universidade eu consigo fazer ela mais confortavelmente. Tá? Por quê? Porque fui eleita, né? E claro que a minha vida agora ganhou camadas de complexidade. Hoje de manhã eu estava com meus alunos. Aí de tarde eu venho para cá. Aí de noite eu tenho formatura. Amanhã de tarde eu tenho eventos que eu tenho que ir como reitora. Então assim, a vida ficou... Mas como eu não tive filho, eu também não tenho neto. Então eu também não tenho que dar conta de cuidar de neto. Assim dá para ser, enquanto eu tiver saúde, disposição, e trazer essa discussão importante, porque esse cargo que eu pego da International Science Council me dá visibilidade. Muito tempo eu fui há um mês e pouco atrás falar na ONU, e trouxe esse conceito, expliquei o que era, e digo, alertem, que é um movimento global para destruir o que a gente tem de tão sólido que é esse conceito da universidade. Porque a universidade nunca falou com o povo. A universidade brasileira fala, e essa é a nossa vantagem. Tá? Agora estão atacando as universidades dos Estados Unidos, ninguém sai na rua para defender elas. Mas os mesmos Estados Unidos estão mandando imigrante embora, as pessoas saem na rua para defender os imigrantes que lavam prato e colhem laranja. Olha, eles não protegem a universidade, mas eles protegem os colhedores de laranja. Por quê? Porque eles não veem a função social da universidade lá. Nós temos extensão, nós vamos ter que proteger essa extensão de qualquer jeito, porque é o nosso canal de comunicação com a sociedade. E por isso que um pedaço do meu tempo como reitora eu uso nas redes sociais. Eu estou lá, por mais xingação, aquelas coisas de rede social, mas vão ter que me aguentar falando dessas coisas, porque de vez em quando tu pega aquela pessoa de periferia, que não sabe que a escola é pública, que não sabe que a gente tem cota, que tem vaga, que tu aprende coisa interessante, que a universidade é que fez as grandes transformações econômicas desse país, que está por trás da formação de recursos humanos. A gente vai falando e vai permeando e vai fazendo um movimento, e dentro, com as nossas atividades de extensão, a gente está nucleando elas para elas serem uma potência, e eu estou tentando convencer a Andifes e o MEC a fazer uma grande propaganda publicitária. Obviamente eles não vão aceitar o título da propaganda que eu escolhi, mas que eu acho ótimo, que é a universidade é foda. Eu acho que daria
e dizendo, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente fez... Mas, claro, essas pessoas são mais elegantes do que eu. Ô, Márcia, você já falou para gente da necessidade, você trabalha, né, você usa o método científico, da necessidade de você recolher dados, né, informação, fazer hipóteses, testá-las e aí seguir o melhor caminho, né? Isso ajuda você na gestão, você tem usado isso na gestão, porque eu já participei da gestão da UFSC e uma coisa que me incomodava muito era a ausência do método científico também, né, na gestão, né? Como é que você aplicou isso? Deixa eu dizer, os estudantes já não aguentam mais, tá? Eles estão pondo até no discurso deles. Eu quero saber as evidências de cada coisa. Deixa eu dar um exemplo. A gente foi provocado pelo governo federal a abrir um campus novo na região da Serra Gaúcha. O que seria o normal da política? Se eu estou alinhada com o governo, quero agradar o governo, eu vou lá e abro esse campo, escolho uns cursos da minha cabeça, e vai fazendo. Eu estou 1 ano trabalhando isso. Por quê? Porque a gente analisou o mercado, a gente analisou o que o jovem quer, a gente analisou os espaços, a gente não aceitou os espaços que o menino dá, nós fomos procurar outros espaços, a gente fez trabalho de custo. Eu perguntei, tem jovem na região? Tem criança pequena que vai virar jovem para eu poder fazer uma universidade por muitos anos? E aí me convenci. E agora estou trabalhando para convencer os 50 mil pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que isso vai ser uma boa, apresentando as evidências. Então, assim, sempre que a gente vai olhar uma coisa, eu incomodo, me mostra os números, me mostra os dados, onde é que está. Isso custa para a universidade entender. E eu acredito em política pública baseada em evidências. E eu tenho eu trabalho com a pós-graduação em física, mas também trabalho em uma pós-graduação em educação em ciências, que a gente tem aqui, que é muito interessante, que dá formação para funcionários e funcionárias do CAP, CNPq, e para pessoas que trabalham em escola, para pessoa que está trabalhando com algum dado. E um dos meus alunos de doutorado, ele pegou todas as emendas parlamentares em ciência e tecnologia por 10 anos e passou um filtro TRL. TRL é um medidor de quanto aquilo está próximo de virar uma tecnologia. Então, assim, se as emendas parlamentares forem uma boa política pública, ao longo do tempo, tu vai vendo que ela vai virando mais produto, mais alguma coisa útil. E o que a gente chegou à conclusão é que não, é sempre TRL1, sabe, lá embaixo. É sempre prédio, nada vira uma política, nada dá um resultado. E eu vejo que muitas das políticas públicas que a gente tem no Brasil nunca passam por nenhum crivo de uma análise científica posterior. Tu muda a política e tu não analisa o quão ela foi eficiente no seu objetivo. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de análise, de olhar assim, olha, tem essa política, vamos olhar. Então, assim, para mim é muito claro que a emenda parlamentar não é uma política desenvolvimentista. Ela não leva porque a gente passou esse fio TRL nas ciências e tecnologia. Estou com curiosidade de fazer a mesma coisa para a educação. Então, assim, tu tem que, para fazer nova política, usar a ciência, mas seria bem bom a gente pegar a política velha e usar a ciência. Deixa eu dar um outro exemplo. A gente, quando surgiu o SISU, que é o Enem, ofertaram que a gente migrasse para o SISU. URGS totalmente. Aí, o que eu fiz? Como o Enem já existia antes do SISU, a gente fazia todo ano o Enem, como uma prova de medir capacidade do ensino médio em vários locais, a gente tinha os dados do Enem, da mesma pessoa que fez o vestibular. E eu cruzei o ordenamento das pessoas. Então, tu fez o vestibular e tinha a nota do Enem. Minha pergunta é, essa pessoa que fez o vestibular teria passado no Enem e vice-versa? E a gente descobriu que não tem uma correlação. São provas distintas. E aí me acenderam os alertas. Eu vou trocar uma coisa que eu conheço por essa outra coisa que pega pessoas diferentes. Depois eu estudei a superposição de notas, Tu tirou tanto no Enem em português. Tu tirou que nota em matemática? Tem superposição? Porque se tem muita superposição, para que eu vou fazer 2 provas? Eu faço uma só. E no Enem, como ele é baseado numa teoria, a superposição é total. A única coisa que não tem superposição é a redação, que dá qualquer coisa. Porque é corrigida. E descobri que no vestibular, como são provas pensadas de jeitos variados, não tem correlação. Então, o que a URGS decidiu, baseado em evidências, foi que nós íamos ter 70% das vagas no vestibular e 30% no Enem, porque aí pega um público que vem de qualquer parte do Brasil, aproveita esse lado legal do SISU. E nós estamos mantendo assim, porque eu ainda não fui convencida do contrário, além do que, ao longo do tempo, eu descobri que as pessoas não veem. E aí a gente fica com bilhões de chamadas do SISU. Então, mas eu mantenho os dois por causa da questão de diversidade. Então, toda hora tem tensionamento. Vamos abandonar o vestibular, que dá trabalho. Olha aqui o estudo, olha os dados publicados, internacionais. Então, assim, quando a gente tem que tomar uma decisão, dá um monte de trabalho.
basear em evidência. Mas tu fica mais, nossa, eu estou entendendo a dinâmica do que está acontecendo, né? Então, é necessário, mas dá trabalho. Não é muito tranquilo a gente fazer decisões baseadas em evidências, mas eu considero que são as políticas que melhor funcionam, geram um tensionamento interno, obviamente, que as pessoas não estão acostumadas com isso, elas estão acostumadas a dizer isso é bom, porque isso é melhor, porque eu acho, porque eu quero, tá? E eu sempre tenho que responder, não, olha aqui as minhas referências bibliográficas. Dizendo que a gente tomou essa medida por isso, isso, isso. Dá trabalho, mas eu acho que a gente vai educando. Deixa eu contar só um exemplo, porque isso foi engraçado. A gente foi processar várias vezes uma mãe de aluno, potencial aluno, e sempre medicina, que achou a nota do seu filho injusta no vestibular. E contestou a forma de correção. E pedia que a gente recorrigisse todas as provas do vestibular, tá? Para um juiz ou juíza que não conhece o processo, vai dizer, não, só faz isso, recorrige 5.000 provas. Cada prova do vestibular de redação é corrigida por 2 pessoas. Se as 2 divergirem, vai para uma terceira. Mas, obviamente, tem uma incerteza da natureza do processo. Tem uma incerteza. Eu tinha que explicar isso para o juiz. Porque se eu recorrigir, sem ter tido nenhuma falcatrua, vai dar uma diferença no ordenamento. E aí eu pedi uma semana e eu fiz o cálculo da incerteza e mostrei que, pegando as pessoas e simplesmente tirando a prova do vestibular, tinha um reordenamento por causa da incerteza da natureza. Nós ganhamos a ação. Um gráfico. Primeira vez que eu acho que teve uma causa assim, que tinha gráficos, estatísticas, bem escrita pela nossa procuradora, que é maravilhosa também, se chama Márcia, eu acho que o nome tem alguma coisa, uma pegada legal. E a gente provou que tinha uma incerteza intrínseca e que tá ok. Entende? 2 pessoas corrigindo uma redação vai dar se tu gostar ou gostar mais ou menos, né? Não é uma ciência exata. Então, assim, de novo, se tu for trazendo mais ciência para o cotidiano, tu pode tomar soluções que são menos emocionais e mais buscando ciências exatas. Então, eu sou super... tem sido uma das minhas lutas, para a gente ter mais e mais evidências quando a gente toma decisões. Mas, então, para gente finalizar esse papo super legal, se tu pudesses voltar ao início da tua carreira e te dar um conselho para a jovem Márcia, teria algum conselho para dar? E se sim, qual seria? Essa nossa carreira, ela passa por pessoas que são mais tímidas, que são mais quietas e que às vezes a gente não percebe elas e que elas têm um potencial de talento enorme. Com a idade eu aprendi a encontrar e reconhecer e apoiar essas pessoas. Mas a Márcia Jovem não entendia isso, tá? Ela nem percebia isso. Então eu diria para a Márcia Jovem, olha para os quietinhos, para as quietinhas, para aqueles que estão lá no canto da sala e acolhe. Já que tu ganhou do teu DNA essa voz e esse nem tô aí com a crítica, usa isso para essas pessoas, porque tem pessoas que se impactam com a crítica, que se impactam com o bullying, e elas precisam de uma mãozinha. E assim, eu acho que eu posso ser essa mãozinha. De vez em quando eu reclamava com a mãe que as pessoas demandavam de mim isso, e a minha mãe dizia sempre, tu nasceu para isso. Essa é a tua função da natureza, que é ajudar as pessoas que não têm essa mesma coraça. É uma coraça, mas... Então eu entendo, essa coraça é para me cobrir e cobrir os outros também. Já que eu ganhei do DNA isso, vou usar para os outros, e para uma jovem Márcia eu diria isso. Gostei. E como tu gostarias de ficar lembrada, né? Como cientista e gestora, que legado tu gostarias de deixar? Deixa eu te dizer uma coisa muito característica. Eu sou uma pessoa que não guardo coisas, tá? Então eu tenho um colega, eu jogo fora, adoro jogar coisa fora. Tem um colega que dizia que no futuro as pessoas, como eu não vou ter deixado nada, as pessoas não vão saber sequer que eu existia, tá? E eu gosto de pensar que talvez eu não seja eu lembrada, mas eu gostaria que esse jeito montessoriano seja lembrado nos meus alunos. Que eles nunca esqueçam isso, que eles passem para os alunos dos alunos e que a gente gere essa corrente mais do que lembrar da Márcia que fez isso, mas que tenha essa passagem, mude as coisas, tá? Então eu não quero ser lembrada, mas eu quero que essa coisa, esse vírus contamine o sistema, assim, vai ser um outro vírus.
e que contamine, que as pessoas sejam mais, se abracem mais, se ajudem mais e que a gente consiga ter uma sociedade, tanto na física como na vida, que se carregue mais junta e que seja, assim, mais alegrinha também, porque eu também acho que eu sou uma pessoa muito alegre, assim, mais alegrinha e que consiga trabalhar bem isso. Gostei também. Várias coisas nessa nossa conversa hoje foram muito legais. Então, para finalizar, gostaria de deixar indicado um livro de física, livro-texto ou mais geral para a nossa juventude? Ai, deixa eu trazer um livro que é bem simplinho, ele é bem curtinho, mas que para mim ele me moveu muito. Chama-se A Única Mulher na Sala, que é sobre a vida da Heidi Lamar, né? Para quem não sabe, a Heidi Lamar, ela era a autora é a Mary Benedict. Tá? A Heidi Lamar foi quem inventou o Wi-Fi, mas a história de vida dela é absolutamente incrível. Ela era uma mulher atriz na Áustria pré-Segunda Guerra, judia, e aí ela casa com esse cara rico, também judeu, de banco, e aí ele proíbe ela de ser atriz, porque a atriz era uma coisa... Ela era uma atriz, mas era de família, assim, da sociedade. Ela gostava de ser atriz, e aí ele proíbe ela de ser atriz, e ele começa a vender armas para os nazistas, embora ele fosse judeu. E ela vai nesses jantares em que eles falam de todas as coisas da guerra, mas como ela era mulher, eles achavam que ela era uma decoração, e ela ouvia aquilo. Então ela sabia todas as coisas tecnológicas que preocupavam esses nazistas, tá? Aí, finalmente, eles começaram a perseguir mais os judeus, ela tem que fugir da Áustria, vai para os Estados Unidos, e como ela é belíssima, ela se torna uma estrela de cinema de sua época. E ela era muito interessada em ciência, então o camarim dela era cheio de coisas de engenharia. E como ela sabia que tinha um problema tecnológico da comunicação dos mísseis com quem lançava os mísseis, ela desenha um jeito de, sem comunicação, porque assim, se tu comunicar com rádio, assim, eu mando a onda aqui, e aqui tá o míssil, todo mundo pode rotear, que é uma onda fixa, né? E aí ela botou um roteador, ela diz, não, mas se isso aqui tiver uma sequência, e esse outro lado tiver uma sequência e esse lado sabe qual é a sequência, é mais difícil tu interceptar. E ela monta, não só monta a ideia, como ela monta a tecnologia necessária para essa ideia, que por sinal ela teve tocando piano com um amigo, também austríaco, numa sala cheia de gente, e percebeu que só os dois sabiam cantar aquela música, né? Que era uma música da Áustria. E ela disse, nossa, é assim que a gente vai fazer. E leva para a Marinha Americana, que não faz porque um dia se viu uma ideia feita por uma mulher. Anos mais tarde, quando vence a patente dela, porque ela não era boba, fez uma patente, eles aí passam a usar isso e é a base da tecnologia de Wi-Fi. Então, assim, essa mulher, e ela inventou milhões de outras coisas. Ela era uma inventora / atriz hollywoodiana, e até onde eu sei, o filme que ela fez na Áustria, lá antes de casar com o rico, tem cenas que são cenas de orgasmo, e acho que é o primeiro orgasmo do cinema também. Então, assim, ela era uma mulher viveu muito e muito interessante. E ela mostra esse sentimento que muitas mulheres na ciência passam por toda a vida, de ser a única mulher na sala e não darem bola para ti, porque afinal de contas você é uma mulher. Tá? Eu acho esse livro, ele mostra muito da curiosidade científica, da criatividade, como a criatividade pode vir de qualquer lugar, ao mesmo tempo que mostra uma história de desafios, que foi a história da Heidi Lamar. Grande sugestão. Márcia, muito obrigada. Quantos pontos interessantes surgiram nessa conversa, né? Sobretudo sobre boas atitudes acadêmicas, sobre o quanto as relações humanas influenciam na construção do conhecimento, sobre a importância da universidade e das políticas universitárias baseadas em evidência. Foi um grande prazer te ter aqui com a gente.